Ele está. Eu quero deixar uma palavra aqui nesta tarde. Livro de 2 Reis, eu quero falar aqui sobre o caráter que um homem de Deus precisa. Caráter de um homem de Deus. Sabe por quê? Porque nos faltam homens de Deus com caráter, né? Nos falta, irmãos. Nos falta neste tempo. Nos falta. Tem, claro que tem. Tem, irmãos. Tem. Não vamos generalizar. Tem homens de Deus com caráter. Mas nos falta mais, irmãos. Né? Nos falta mais. Qual é o caráter de um homem de Deus? Vamos aprender agora. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número... Capítulo de número 4, verso de número 8 e 9. E tosse, meu Deus. Tosse chata. Aleluia. Eita glória. Isso, Grecimar, obrigada. Eita glória. Qual é o caráter de um homem de Deus? Vamos lá, 2 Reis 2, 2 Reis 4, verso 8 e 9. Ajuda eu, Jesus, ajuda a minha garganta, Senhor. Sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, Pai do Senhor, boa tarde, Márcia. Amém, Luana. E sucedeu que, indo Eliseu a Sunem, ali havia uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, dirigia-se a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aleluia. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado, veja bem, observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aleluia. Aleluia. Nesse versículo nós vamos aprender aqui, nesta linda passagem bíblica de 2 Reis, capítulo de número 4, a grande riqueza de um homem de Deus é que as pessoas glorifiquem a Deus pela vida dele. O bom testemunho e o caráter. Eliseu dava bom testemunho por onde passava e possuía um caráter exemplar. Quem era Eliseu? Eliseu era aquele que recebeu da porção dobrada do Espírito que estava sobre o grande profeta Elias. Elias, ele foi um grande profeta no Antigo Testamento, e para o povo de Israel, ele é ainda considerado um grande profeta da Torá, né, que é o Antigo Testamento. Ele é um grande profeta, um profeta mencionado, e também tem a ideia-se de que Elias será um dos, isso aí já é um outro assunto, mas que Elias talvez seja um das duas testemunhas que virão pregar aqui. Lá no livro de Apocalipse aparecerá duas testemunhas que pregarão no tempo da tribulação, e alguns dizem ser Elias, porque Elias não morreu. Elias, que lindo, Elias não experimentou a morte, Elias foi tomado da terra vivo. E Eliseu agora ele vem dando sequência a esse legado que estava sobre continuidade ao ministério de Elias. E veja bem, que Eliseu, ele não somente honrava ao Senhor, mas ele honrava o legado que ele carregava, e ele tinha bom testemunho
bom testemunho e era de um caráter exemplar. Veja bem, esta mulher, quando ele passava pelo caminho de Sunem, esta mulher aqui, você reparou o verso de número 9? É bem simples, irmão, não vou enfeitar a mensagem, não, vou trazer uma mensagem simples. Veja bem, ela diz, eu tenho observado que esse homem que passa sempre aqui, ele é um santo homem de Deus. E toda vez que ele passava por aquela região, ela ali oferecia pão no meio do caminho ali para que ele se alimentasse. Ela observa, ela vê, ela percebe em observar na atitude, no caráter, no testemunho de Eliseu, que ele é um homem de Deus. Aqui eu abro aqui um parênteses para dizer para você, quer conhecer alguém, se é homem de Deus, se é mulher de Deus, aleluia, veja, observe a vida desta pessoa. Veja se é de uma pessoa de um caráter exemplar. Vê se é exemplar com a família, vê se é exemplar no trabalho, vê se é exemplar Porque, irmãos, dizer que é homem de Deus e dizer que é mulher de Deus com o microfone na mão em cima de um altar é fácil, irmãos. Dizer que é homem de Deus e dizer que é mulher de Deus quando a igreja está cheia em festividade é fácil, irmãos. Dizer que é homem de Deus e que é mulher de Deus quando prega e sabe pregar, tem o dom da oratória, é fácil, irmãos. Dizer que é homem de Deus, que é mulher de Deus em festividade de congresso que canta, e canta muito bem, é fácil, irmãos. A questão é se é homem de Deus ou se é mulher de Deus nos bastidores. Quer conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, conheça o testemunho fora, aleluia, de uma vida de 4 paredes de igreja. Glória a Deus, aleluia. É aí que você conhece. É simples, irmãos, é fácil identificar. É fácil identificar, você não vai ser enganado, é fácil identificar. Conheça qual é o testemunho desta pessoa. Conheça qual é o exemplo desta pessoa, irmãos. Veja bem, não precisa ser nem ser pregador, cantor, enfim, mas ser crente, ser cristão, aleluia, tem que ter caráter de Cristo, caráter de servo de Deus. Às vezes, irmãos, a pessoa diz que é, né? Diz que é. Quer dizer que é muito. Dizer que é uma coisa, ser é outra. Diz que é. Diz que é homem de Deus. Diz que é mulher de Deus. Mas dentro de casa, marido grita com a esposa, marido bate nos filhos, marido bate na mulher. Dentro de casa, aleluia. A mulher é rixosa, a mulher é encrenqueira, a mulher é brigona, a mulher é intrigueira, a mulher é fofoqueira, a mulher sabe? Então, conheça o testemunho, conheça o testemunho. Como identificar o caráter de um homem de Deus? Olha, ela observou, ela não conhecia Eliseu. Ela não tinha intimidade em conhecer Eliseu. Ela não tinha intimidade em conversar com Eliseu, ela observa que ele é um homem de Deus. Como que ela observa que ele é um homem de Deus? Pelas suas atitudes, pelas suas ações, aleluia. Porque atitudes, ações, falam mais do que palavras. Como eu disse aqui, falar que é homem de Deus, falar que canta, falar que prega, falar é muito fácil, irmãos, mas e atitude? E ação? E fora dos bastidores? E por trás da cortina, como é que é a pessoa? Aleluia. Irmãos, tem pessoas que eu conheço que falam assim, eu ser crente, igual fulano? Não quero. Por quê? Porque a aparência, as falas é uma, mas as atitudes é outra, aleluia. Nas atitudes não tem um caráter de um homem de Deus, nas atitudes não tem um caráter de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Irmãos, aleluia, é simples você conhecer, é simples você identificar. Analise como essa mulher, observe as suas atitudes, os seus testemunhos. Observe o testemunho da pessoa.
Aleluia. Glória a Deus. Compra e não paga e diz que é crente. Irmãos, isso é uma das coisas que mais acontece. Isso é uma das coisas que mais acontece. Entendeu? Eu mesmo, irmãos, tendo exemplo aqui de eu vender algumas coisas, né? Para pessoas assim, que diz ser serva de Deus, diz ser mulher de Deus, diz. Mas na hora que comprou. E aí, para pagar? Pagou ou não pagou? Esqueceu. Entendeu? E aí, eu vou considerar o quê? O que ela diz que ela é ou as atitudes que ela fala que ela... As atitudes, irmãos, falam mais... As atitudes falem mais por si só. Falem mais do que palavras. Aleluia. Então, por que é que muitas das vezes nós somos... somos enganados por esse tipo de pessoas? Porque nós não olhamos, nós não olhamos para o testemunho. Ela vê, ela percebe, peraí, esse homem é diferente. Mas ele não é diferente porque o jeito dele vestir é diferente. Ele não é só diferente porque o jeito dele falar, dele pregar é diferente. Ele não é só diferente, ele passa aqui em tempo aqui ensinei. Não, mas eu vejo. Porque eu vejo que Eliseu prega sobre o Deus de Israel, eu vejo que Eliseu ali estava trazendo a mensagem de Deus, profetizando sobre as coisas do Senhor, mas eu vejo nas atitudes que ele é um homem. Exatamente essa palavra de Hebreu, missionária Marisete, exatamente. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Aleluia. Talvez alguém nem perceba, ou melhor dizer, nós não percebamos, mas alguém está nos observando. Alguém, claro, principalmente o Senhor, né? O Senhor nos vê, né? O Senhor nos contempla. Tem gente que camufla os olhares diante dos olhos dos homens, mas não está nem aí, mas diante dos olhos do Senhor, o Senhor contempla. Então, primeiramente, diante dos olhos do Senhor, e segundo, diante dos olhos das pessoas, nós temos que ter caráter de um bom testemunho. Então, ela vê que esse homem, ela percebe que ele é um santo homem de Deus. O bom testemunho na vida exemplar de Eliseu impressionava as pessoas que observava. 2 Reis 4:9. Quando ela olha e ela observa, e exatamente essa palavra que a missionária Marisete colocou aqui, tão grande nuvem de testemunho que nos observa, ela vê o caráter, olha, realmente, esse homem é diferenciado, esse homem é um homem de Deus. Muitos obreiros, vou ler aqui porque está dentro da minha palavra de estudo, aqui na minha Bíblia, muitos obreiros, é o que eu estou dizendo aqui, gostam de ser chamados de homem de Deus, porém, é preciso ser um homem de Deus na prática. Tiago 3, verso 13. Aleluia. Porque as pessoas gostam que, você é homem de Deus, fulana, você é mulher de Deus, aleluia. Mas e na prática? Tiago 3, verso 13. Quem dentre vós é sábio e é inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão e sabedoria. Olha o que Tiago está dizendo. Mostre as suas obras. Aleluia. Mostre as suas obras. Eliseu, acho que está caindo no meu celular. Eliseu, ele frequentava a casa daquela mulher rica para comer ali daquele pão que ela preparava para ele. De forma, é claro, com respeito, de forma respeitosa, aleluia, e exemplar. Nossa, ai meu Deus do céu. Eliseu não ia na casa da irmã, aleluia, Eliseu não ia na casa da irmã casada para tentar ali investidas contra ela, não. Eliseu, de forma respeitosa, ia na casa desta irmã, dessa sunamita aqui,
para se alimentar, porque ela preparava, ela entendeu que a viagem é cansativa e ela preparava ali o pão. É linda a palavra de Deus, aleluia. Agora tem gente que diz que é homem de Deus, que é mulher de Deus, mas que está aí de olho na irmã e no irmão casado do outro e da outra, né, irmãos? Que terrível isso. E essa atitude dele de tratá-la de forma respeitosa a fez, aleluia, convidá-lo para ser hóspede na sua casa, até porque ela não iria, e eu acredito que você também não iria, colocar alguém dentro da sua casa de forma duvidosa. Você não iria colocar alguém dentro da sua casa, abrir a porta da sua casa, irmãos, essa mulher era rica, ela era rica. Você vê que a Bíblia diz, ela era rica. Ela não ia colocar alguém de dentro da sua casa que tinha um caráter duvidoso. E você também, tenho certeza, sem sombra de dúvida, que não colocaria alguém dentro da sua casa se você tivesse como hóspede, se você tivesse dúvida do caráter, da conduta desta pessoa. Você não colocaria. Eu não colocaria. Jamais colocaria. Então, veja bem, a conduta dele era tão respeitosa e tão exemplar que ela sentiu que poderia, sim, colocá-lo dentro da sua própria casa ali, como um hóspede. Aleluia. 2 Reis 4, verso 8 ao 11. Aleluia. Infelizmente, irmãos, existem muitos que se dizem, entre aspas, dizem, porque dizer é uma coisa e ser é outra, dizem ser homem de Deus, mas deixam aí rastros ruins por onde quer que passa. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Tenho certeza. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo disse a Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, mas sê exemplos dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Glória a Deus, aleluia. Sê exemplo dos fiéis em tudo, na palavra, no trato com quem? No trato com o próximo, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aleluia. Em 2 Reis 2, verso 9, a sunamita reconheceu Eliseu como um santo homem de Deus. Esse é o testemunho que as pessoas devem dar aos líderes das igrejas. Porém, não é o que está acontecendo. Né? Porém, não é o que está acontecendo. Em 2 Reis, verso 1, capítulo 1, do verso 9 ao 13, Elias foi chamado de homem de Deus e o fogo que desceu do céu atestou que ele era verdadeiramente um homem de Deus. Alguém de Deus, alguém com caráter de Deus, aleluia, com caráter, digo, bom caráter, um caráter de Cristo, um caráter de testemunho, o céu respalda aquela pessoa. Aleluia. O céu é com ela. Glória a Deus. Quando Elias, naquele momento do Carmelo, ele ora e o fogo cai e as pessoas chamam Elias como homem de Deus. Por quê? Porque eles comprovam, o céu dá testemunho de Elias. O céu dá testemunho daquela pessoa. Irmãos, é fácil você identificar. Além da forma de observar, de ver testemunho, de ver, aleluia, ações, atitudes, o céu vai dar testemunho dessa pessoa. O céu vai confirmar, aleluia, desta pessoa. Através de quê? Não somente através de sinais. Por quê? Porque sinais enganadores também fazem. Então, não é somente através de sinais, mas o respaldo do céu, ele vem
ele vem não só com sinais, mas ele vem com várias coisas, como exemplo aqui, como testemunho, como o bom caráter, como as atitudes, como palavra. Não, é uma série de exemplos que nós podemos tirar dentro da palavra de Deus, que o céu vai respaldar a vida desta pessoa. Não somente por isso. Então, não tenha por base a vida daquela pessoa que ser uma pessoa de Deus por sinais. Porque sinais, o diabo também faz sinais, irmãos. O diabo também cura. Cura entre aspas, né? Cura entre aspas. O diabo também profetiza. O diabo também fala em línguas. O diabo também rodopeia na igreja. O diabo também prega entre aspas, tudo entre aspas. Entre aspas, você está entendendo? Tá entendendo, irmãos? Estou sendo clara, simples e clara. O diabo também faz isso, irmãos. O diabo também pode vestir aí um terno e gravata e estar ali enganando as pessoas, distorcendo, porque a mesma ação que a serpente fez lá no Éden, o que foi que ela fez? O diabo, a antiga serpente, o que foi que ele fez? Ele distorceu a palavra para Eva. Ele disse, espera aí, Deus não disse isso, Deus disse outra coisa, o que Deus quis dizer foi outra coisa, né? E essa mesma ação que ele fez no Éden é o que ele vem fazendo há séculos, há anos e até o dia de hoje. Ele distorce a palavra e aí se introduz no meio do povo a tão chamadas heresias. O que é heresia? Heresia é exatamente isso. A distorção da palavra, a distorção da verdade. Distorção da palavra de Deus é heresia, traz heresias. Então, você vê sinais e manifestações que você olha e fala, é homem de Deus, esse sinal é de alguém de Deus, mas nem todo sinal procede de Deus. Por isso, seja como a sunamita, observe. Aleluia. Como eu disse, irmãos, pregar, o diabo também pode usar pessoas para enganar pregando. Profetizar, o diabo também pode profetizar enganando. Falar em línguas, o diabo também pode profetizar falando em línguas enganando. Dons, sinais e operações de sinais, o diabo também pode, irmãos. Tudo isso para quê? Para causar engano, cegueira espiritual, aquela pessoa acreditar naquele espírito enganador ali, e aquele cego que está cego guiando o outro cego para o abismo, para a condenação eterna. Então, sinais não é sinal, sinais não é, até rima, né? Sinais não é sinal de que esta pessoa é um homem de Deus. Sinais não é sinal que esta pessoa é um homem de Deus. Tá? Vai muito mais além disso, vai muito mais além de sinais. Quando Elias orou e o fogo caiu, isto foi um sinal, foi um respaldo, o céu respaldando a vida de Elias. Então, quem é pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem respaldo do céu na vida dele, na vida dela. Aleluia. Lembra de Daniel, irmãos? Lembra de Daniel? Daniel estava na Babilônia, porém, a Bíblia diz que ele mesmo na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para Jerusalém. E alguns homens ali que tentaram contra Daniel, não puderam achar nada que pudesse repreendê-lo, a não ser na sua vida de oração. E ali quiseram pegar Daniel exatamente na sua vida de oração. Mas no caráter de Daniel, a Bíblia diz bem clara,
não puderam achar nada que pudesse pegar Daniel. Aleluia. Que lindo. Então é assim, irmãos, é assim. E aí o que acontece? O Senhor respalda, o céu respalda Daniel lá, se você for ver em Daniel 6, na cova, exatamente porque Daniel tinha um caráter e era um homem de Deus. Em 2 Crônicas 11, verso 2, Semaias foi chamado homem de Deus. E em 2 Crônicas 30, e olha que responsabilidade, irmão, ser chamado de homem de Deus, ou ser chamado de mulher de Deus, é muita responsabilidade, né? E muita honra também, e muita responsabilidade, que são poucos os que verdadeiramente podemos chamar assim. Em 2 Crônicas 30, verso 16, Moisés foi chamado de homem de Deus. Em 2 Crônicas 25, verso 7, havia muitos anônimos homens de Deus. Em Neemias 12, verso 36, Davi foi chamado homem de Deus. Em 1 Timóteo 6, verso 11, Paulo reconheceu Timóteo como um homem de Deus. E ele diz, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Não há dúvida que há muitos homens e mulheres nas histórias bíblicas que nós podemos considerar homens e mulheres de Deus, que tiveram uma vida exemplar, de testemunho, e são reconhecidos como homens e mulheres de Deus. O Senhor, Ele sempre conserva uma geração, por mais corrupta, irmãos, por mais corrupta e perversa que seja as gerações que passam, que passaram e que estamos agora, o Senhor sempre, em todo tempo, em todas as eras, em todas as gerações, na nossa presente, na futura até Cristo voltar, na passada, sempre o Senhor terá um grupo de pessoas, aleluia, que serão santos e irrepreensíveis. Sempre o Senhor terá. Pode ser pouco? Pode, mas o Senhor tem. Sempre o Senhor terá os 7.000 guardados, irmãos. Por mais escândalos que você veja, por mais... principalmente agora, esses escândalos que você veja, né? De pessoas que se dizem ser homens de Deus e não são. Ainda há os anônimos, muitas das vezes, os irmãozinhos simples, muitas das vezes, são homens de Deus, mulheres de Deus, irmãos. Ainda há pessoas que dobram o joelho no chão, falam com o Senhor e o céu respalda, e o céu responde. Ainda há irmãzinhas, irmãos simples, que não sabem, analfabetas. Ainda há irmãzinhas simples, irmãos, senhorinhas, aleluia, que alguém olha e não dá nada, que alguém olha e não tem aparência, que alguém olha e não tem nem oportunidade na igreja. Mas quando abre a boca, o céu respalda. Quando abre a boca e diz assim, diz o Senhor diz mesmo, aleluia. Não é como essas pessoas, irmãos, aleluia, que dizem assim, diz o Senhor, e o Senhor não está falando nada, não. Mas é pessoas que têm comunhão com o céu, pessoas que dizem assim, diz o Senhor, talvez falando errado, talvez no português não claro, talvez sem muita conhecimento no vernáculo da forma de falar, mas o céu respalda essas pessoas. Irmãos, minha sogra, vou finalizar aqui contando esse testemunho para vocês. Minha sogra, certa vez, ela diz, Deus abençoe, Edson, ela disse que estava orando. Simples, irmão, simples, sem eloquência, sem conhecimento, sem muito estudo, mas cheia de fé, irmãos. Estava orando ela e umas irmãs, e uma dessas irmãs que estava orando com ela,
conheço ela, amiga minha, amiga da família. Conheço, converso com ela até hoje. Ela é simples, irmãos, ela é analfabeta. Veja bem, o que eu estou dizendo para você, entenda uma coisa. Que isso não significa menosprezar a pessoa. Isso não significa que esses aparentes homens de Deus verdadeiramente são homens de Deus. Pessoas simples, irmãos, que alguém olha e não dá nada, estão cheias de Deus. Simples, analfabeta, irmãos. Estava ali, orando, na oração de manhã, consagração, precisando de alimento, precisando de coisas para casa. Elas estavam orando, irmãos. Senhor, envia alimento, Senhor, envia providência, Senhor, precisamos, Senhor, o leite das crianças, Senhor, envia providência. Elas orando, irmão, na igreja, parou um carro. Minha filha acordou. Parou um carro na porta da igreja. Bateu lá na igreja. Diz, olha, tô indo embora para outro estado, um casal. Tô indo embora para outro estado. Aqui na minha cidade é cidade turística, litoral, aqui na minha cidade. Então, as pessoas vêm, passeiam e vão embora, né? Então, ela bateu lá na porta da igreja e diz, olha, a gente está indo embora para o Paraná, para outro estado, lá agora, não lembro agora o testemunho certo, qual é a cidade, né? E Deus mandou a gente parar aqui e descarregar as compras. E ela declara testemunho, irmãos, ela declara, minha sogra não, já está mais na glória, mas esta irmã que é conhecida minha, que estava nessa oração, também conta isso. Eu estou contando aqui esse testemunho para edificar a sua fé. O carro parou na frente da igreja e elas estavam orando, irmãos. Isso é pessoa de Deus. Uma pessoa que ela ora e o céu responde, o céu dá respaldo na mesma hora, irmãos. E o céu responde, irmão, mulheres simples, mulheres anônimas, mulheres sem nome, mulheres sem fama, mulheres sem status, mulheres de joelho marcado, irmão. Se você olhasse o joelho da minha sogra, irmãos, marcado, russo, irmão, preto, de oração, aleluia. Abriram um carro, nem terminaram de orar, irmão, as irmãzinhas simples, sabe as irmãzinhas simples? É essas mesmas. As irmãzinhas simples nem terminaram de orar. Abre o carro, irmãos, abre o porta-mala, começa a descarregar a compra, e alimento, e compra, e alimento, e leite, e produto de limpeza, e arroz, e feijão, e um monte de coisa, irmãos. O que elas fizeram? Elas dividiram para a irmã fulana, para a irmã ciclana, para a irmã beltrana. Dividiram em 3. Veja bem o testemunho. Escute, irmãos, escute esse testemunho aqui. Aleluia. Esse testemunho da minha sogra, que já está na glória com o Senhor. Oraram. Na oração da consagração, parou o carro, entregou, fez a compra, pegou a compra, entregou, dividiu, metade para cada uma, tinha 3 irmãs, metade para cada uma. No mesmo dia, trago a Conceição aqui, que é uma dessas irmãs, para contar para vocês, se vocês quiserem. No mesmo dia, na hora do almoço, isso foi de manhã, na hora do almoço, bateu na porta de uma delas, um mendigo, pedindo a ela alimento. Veja bem, e ela tinha acabado, na parte da manhã, de receber ali essa bênção que parou na frente da igreja. E na hora do almoço, o mendigo para ali, bate exatamente na porta da casa dela para pedir alguma coisa. E nesse mesmo dia, um outro mendigo bate na porta da casa da minha sogra, pedindo ali também um alimento. E elas tinham acabado de receber a bênção do alimento, da providência que o carro deixou na porta da igreja, no mesmo dia de manhã. Veja bem se não é o Senhor provando, para ver se o coração, como é que estava o coração delas. Que elas receberam de manhã,
E chegou a tarde, o Senhor permitiu que o mendigo batesse na porta dela, da irmã e da outra irmã, exatamente para ver se elas iam compartilhar, se elas iam dar. Aleluia. Vem, filha! E elas deram, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, eu digo para vocês exatamente isso. Faça como essa mulher sunamita. Observe. Ela só conseguiu identificar que Eliseu era um santo homem de Deus, porque ela observava a vida daquele homem. Aleluia. Fazendo isso, vendo se o céu respalda, né? Vendo através do testemunho, do caráter, da atitude das pessoas, você consegue identificar se esta pessoa é uma pessoa de Deus ou diz ser de Deus, mas as suas atitudes não condiz com o que diz. Então, não é. Né? Porque ser é uma coisa e falar que é outra coisa. Amém? Eloá? Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença de vocês nesta 1h30 de oração e palavra. Aleluia. E Deus abençoe vocês. Uma ótima tarde. Fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigada a todos pela presença, meus irmãos. Que Cristo abençoe vocês. Ele travou meu celular.